Well, hello, my darling friend. Today, on our 7th class of the free course for intermediate English, we are going to review some grammar aspects. Então, hoje na aula, nós vamos revisar alguns aspectos gramaticais que a gente já viu ao longo da aula passada. We are going to see the future forms will and be going to. We are going to talk about the reflexive pronouns. When we have this self by the end of the pronoun, né? Quando a gente tem a palavra self depois do pronome myself, yourself, herself. We're going to talk about the modal verbs of ability or possibility, prepositions of time, and comparatives and superlatives. And then we're going to have a fast activity. Depois a gente vai ter uma atividade e assim nós vamos encerrar mais uma unidade do curso gratuito de inglês intermediário. Não se esquece de se inscrever no canal e de curtir aqui o vídeo. É muito importante para mim, eu estou dando esse conteúdo de forma gratuita e eu gostaria muito de receber em troca esse agradinho. Please, thank you so much. And let's start by talking about the difference between will and be going to. Quando que a gente vai usar cada um dos dois? No colégio, nós aprendemos que o will, ele é usado para representar algo que foi, uma decisão que foi tomada de forma espontânea, ou uma ação futura baseada em uma previsão sem fatos. Ou seja, uma coisa que não tem muito embasamento para acontecer. Já o going to é um plano, é alguma coisa um pouco mais... com um pouco mais de consistência para representar que algo vai, de fato, acontecer. Olha só esses dois exemplos aqui. I will buy a new car e I'm going to play soccer tonight. Quando a gente fala I will buy a new car, estamos falando uma previsão, né? Algum dia eu vou comprar um carro. No caso do I'm going to play soccer tonight, é um plano. A gente já tem esse plano estruturado, nós já convidamos as pessoas e nós vamos jogar de fato futebol hoje à noite. Entretanto, eu já ouvi de um nativo dizendo que só no Brasil que nós fazemos essa distinção entre o will e o going to, e que nos Estados Unidos eles não fazem. Agora, não sei até onde isso é verdade, mas, enfim, já ouvi esse comentário e acho que é importante a gente relembrar sempre de que o inglês é uma língua muito fluida, então, realmente, dependendo do contexto, independentemente de eu usar will ou going to, vai dar para entender que a pessoa está falando sobre o futuro de fato. So we are going to use the simple will, the simple future will, when we talk about actions in the future to make predictions, and immediate future going to talk about something that will happen soon. Another fun example that we can have the distinction between these two is when we say, I think it will rain tomorrow. I think it will rain tomorrow. Eu acho que vai chover amanhã. Ou, look at those clouds. It's going to rain. Look at those clouds. It's going to rain. Olha as nuvens, vai chover. Nós temos um fato, nós temos nuvens carregadas que demonstram que vai realmente começar a chover. E na frase I think it will rain, nós não temos uma certeza absoluta. Nós estamos falando eu acho que vai chover. Ok? Now, the reflexive pronouns. Quando que a gente vai usar os pronomes reflexivos? Tem uma música da Miley Cyrus que ela fala... agora não vamos lembrar a música. Se tu se lembrar, por favor, deixa nos comentários a música da Miley Cyrus que ela usa a palavra myself. But we are going to use this structure when we want to talk about something that the same person that produces the action is the same person receiving that action. Então, é a mesma pessoa que está produzindo a ação, é a mesma pessoa que está recebendo aquela ação. E a gente faz essa brincadeira de reflexive pronouns, de um pronome reflexivo, da mesma forma que o espelho reflete a nossa imagem. Nós estamos olhando a nós mesmos na imagem do espelho. E essa é a ideia do reflexive pronoun. Então, se no sujeito da frase nós temos o I, a pessoa que vai estar sofrendo a ação com o pronome reflexivo vai ser o myself. You, yourself, he, himself, she, herself, it, itself, we, ourselves, you, yourselves, and they, themselves.
quero chamar a tua atenção aqui, porque os pronomes reflexivos são os únicos pronomes do inglês em que nós podemos, sim, diferenciar o you de você do you de vocês. Por quê? Nós temos aqui o yourself, escrito com F no final, quando representar você mesmo. E o yourselves, com o VES no final, para representar vocês mesmos. So we are going to see now some examples, and then we can create some sentences. You can write some sentences on the comments below, and I will tell you if it's right, it's not. Okay? So we are going to use the reflexive pronouns when the subject and the object are the same, the person that produces and that receives the action. For example, he cut himself chopping the carrot. Ele cortou ele cortou a si mesmo cortando umas cenouras. When you want to emphasize who did the action, don't worry, I will correct your homework myself. Não se preocupe, eu vou corrigir o seu homework eu mesmo. Quando a gente quer só dar um ênfase a mais naquela frase. When it takes no help to finish the action, by myself. My son made lunch all by himself. Né? Quando a pessoa consegue conquistar uma coisa sem necessariamente ter tido ajuda de outra pessoa. All good? Now, the next topic, the modal verbs for ability or possibility. When do we use can, could, and be able to? Quais são as possibilidades da gente usar o can, o could e o be able to? Os três têm a possibilidade de serem usados para falar tanto de habilidade quanto de possibilidade. So, can to talk about abilities and possibilities. For example, I can speak Chinese. Eu tenho a capacidade de falar chinês. I can't speak Chinese. O could, we are also going to talk about abilities and possibilities. I could speak Chinese. Para representar algo que acontecia no passado, ou que eu poderia falar chinês se alguma outra coisa acontecesse. Nesse caso aqui, I could speak Chinese. Eu conseguia falar chinês. Now I can't anymore, or, I don't know, something changed. And be able to, ter a capacidade de, literalmente traduzindo, to talk about abilities. So, I am able to speak Portuguese. Eu tenho a habilidade, a capacidade de falar português. Os três têm mais ou menos o mesmo peso nessas três frases. I can speak Chinese, I could speak Chinese, I'm able to speak Portuguese. Os três têm mais ou menos essa mesma sensação de conseguir fazer algo. Ok? As formas negativas deles, do can, fica can't ou cannot, escrito tudo junto dessa maneira aqui. Vou fazer uma anotação aqui na tela para que tu possa ver. Ele pode aparecer tanto dessa forma aqui, can't, como cannot. Escrito juntinho mesmo. Então, I can't speak Chinese. E na hora de pronunciar esse can't, o T ele sai muito sutil. Uma coisa que eu reparei que os nativos fazem, eles alongam o can. O can afirmativo é um can bem rapidinho. I can speak Chinese. I can speak Chinese. Eles não pronunciam o T, eles apenas alongam a palavra. Mas eu, como uma boa brasileira, vou pronunciar todas as letras. Cannot também vai ter a mesma sensação do can, mas ele é escrito dessa forma aqui. Já o could, I could speak Chinese, na forma negativa, ele ficaria escrito assim. Oh my God. Ai, eu tive as legendas aqui. Tá. I couldn't speak Chinese. E se a gente quiser transformar a última frase na forma negativa, I'm not able to. I'm not able to. Tranquilo, gente? Espero que sim. Qualquer dúvida podem deixar nos comentários. Because now we're going to talk about the prepositions of time. We have here 3 options. For, since, and from. For, we are going to use when you specify the period of time. So, for example, I've been married for 10 years. Eu estou casado por 10 anos. Então,
Faz 10 anos que eu estou casado. Since we are going to use when we specify the starting point, the unfinished action. Okay, so I've been married since 2010. Eu sou casado desde 2010. Essa seria a maior diferença entre o for e o since. For 10 years, por 10 anos, since 2010, desde 2010. E o from, we are going to use when we want to specify the starting point and the ending point. So, I am home from 8 a.m. to 11 a.m. Então, eu estou em casa das 8 da manhã até as 11 da manhã. All good, guys? Now, let's talk about the comparatives and the superlatives. O que acontece com os comparatives e superlatives? Primeiramente, quando que nós vamos usar eles? Os comparatives, quando nós queremos comparar duas coisas, dois objetos, duas pessoas, dois países. E os superlatives, quando a gente quer dizer que um é muito maior, ou muito melhor, ou muito mais, ou muito menos, ou muito pior do que todos os outros. Então, não vai ser duas coisas sendo comparadas igualmente, mas sim uma com todo o resto. Como que vai acontecer a forma de colocar os adjetivos em comparativos e superlativos? We can use the ER by the end of the adjective. A gente pode usar as letras ER no final do adjetivo para transformar em um comparativo. For example, my sister is older than me, but my brother is older than her. Minha irmã é mais velha do que eu, mas meu irmão é mais velho do que ela. Ok? When we want to create a superlative sentence, we are going to use est, E-S-T, by the end of the adjectives. A gente vai colocar as letras E-S-T no final dos adjetivos. So, he is the oldest. Ele é o mais velho. Vão ter alguns detalhes que a gente vai ver agora, de algumas exceções, de algumas palavras que vão ser um pouquinho diferentes. Por exemplo, tu concorda comigo que a palavra old era uma palavra curta, certo? Pois então, concorda comigo também que a palavra beautiful é uma palavra um pouco mais longa? Ela tem 3 sílabas. Beautiful. O que vai acontecer se a palavra for longa? A gente não vai acrescentar o ER no final do adjetivo. A gente vai acrescentar o more antes do adjetivo e ele não vai levar o ER, porque ele já é longo o suficiente. Então, New York is more beautiful than Chicago. New York is more beautiful than Chicago. Nova York é mais bonita que Chicago. Literalmente vai ficar dessa forma. Dá para traduzir literalmente essa frase. E a mesma regra vai valer para o superlativo. Mas, em vez de acrescentar more, a gente vai usar the most, o mais, ou a mais. O adjetivo e ali está escrito then, mas não vai, no superlativo não vai o then, tá ali equivocado o material. But the most beautiful city to me is Paris. A cidade, a mais bonita, a cidade mais bonita para mim é Paris. Ok? Now, we have also this rule here. A gente também tem essa regra aqui do CVC, das palavras que são curtas e que no fim elas terminam com consoante, vogal, consoante. CVC. So when we want to talk about the comparative, we are going to double the last letter and add ER. A gente vai dobrar a última letra e acrescentar o ER no final. Hotter, hotter. Assim como a palavra big, bigger, bigger. And when we have the superlative, we are going to double the last consonant and add EST. Hottest, hottest. Também com o dobro do T e vai ser a mesma pronúncia, hottest. Assim como big também entraria dentro dessa regra. Entraria dentro é bom, né? Ele também entraria nessa regra e ficaria biggest. Biggest com 2 Gs. Tranquilo, gente?
When the word is short and ends with Y, quando a palavra é curta e ela termina com Y, a gente vai retirar o Y e acrescentar o IER, no caso de comparatives. So, happy fica happier, com IER no final. Se a palavra for superlativa, vai ter a mesma regra, mas ao invés do ER, vai ser acrescentado o EST. Então, o happy vai se tornar happiest. The happiest moment of my life was when... O momento mais feliz da minha vida foi quando... Pipipipopopó. Ok? Para praticar um pouquinho mais isso, deixa nos comentários uma frase usando essas palavras, porque assim vai te ajudar a memorizar. Também não esquece de se inscrever no canal, please. Now, we are going to do this reading activity. Agora a gente vai fazer essa atividade de reading. Pode pausar o vídeo e ler. Now, I am going to read with you, and then you can have a shadowing activity too. Agora eu vou ler contigo, e se tu quiser pode usar esse momento para fazer uma atividade de shadowing, onde tu ouve eu falar, pausa o vídeo e tenta repetir. So, I've been in the USA for 8 months. First, I was really excited and happy. Everybody was friendly. 8 months later, I felt exhausted. Now I realize how bad my English is. My biggest goal now is to improve my English. However, I need to accomplish this as soon as possible. But where should I start? I hate it when people tell me, "Oh, I like your accent. Where are you from?" after I speak with them. So I guess I'll have to work on my accent. I plan on practicing at an English school once a week. Another thing that makes me uncomfortable is writing emails. I feel so insecure. I always wish that there was somebody to proofread. I guess I am going to use a dictionary to make sure I am doing it right. Understanding what people say when I meet them would be much better than guessing what they say. I will be happier once my English is better. I hope I can achieve this goal soon. Ficou alguma dúvida? Ficou alguma palavra que não entendeu muito bem? Pode voltar ao vídeo, ouvir de novo, colocar nos comentários que eu vou te ajudar. Agora, quero que tu veja que temos algumas palavras coloridas. We have words in blue, in orange, in green, and in pink. And now we're going to understand what are their uses. So we have for and for with blue color, biggest, better than, happier, better in green, accomplish and achieve in orange, and will, plan on and going on in pink. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre essas palavras e a gente vê quais são as funções delas. So, the green expressions, what do they represent? O que elas representam? Comparison and superlative. Better than, que significa melhor do que, é um comparativo irregular. And what about the pink expressions? Future actions. Will, plan on. And the yellow expressions. Verbs related to goals. Accomplish, achieve, que nós vimos na aula passada. And what about the blue expression? Preposition of time, o for, okay? Now, we are going to have a written exercise. A gente vai fazer essa atividade de escrita. And your homework is going to be your turn to talk about your goals. So, how do you see yourself in 2 years from now? Aonde você se vê daqui 2 anos? Make sure to use the new vocabulary and grammar that we learned in this unit. Okay? And this is for you to practice a little in your house. And you can let your answer on the comments below, or you can answer that by yourself in your house and ask for ChatGPT to help you correcting. Eu também vou deixar nos comentários do vídeo o link para essas atividades aqui, para que tu possa exercitar um pouquinho mais a parte gramatical da unidade. And that was it for today, guys. Thank you so much for being here. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Thank you and see you next class. Não se esquece de curtir, compartilhar com alguém que também esteja querendo aprender inglês e de se inscrever no canal. Kisses, bye bye!